E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Marcos capítulo 14. Trama para matar Jesus. Restavam somente 2 dias para a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Jesus é ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa do certo homem conhecido como Simão, o leproso, chegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Deixa-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causas problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramando o bálsamo sobre mim, antecipando a sua preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o Evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariote, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvir a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso eles procuravam uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrifica o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegando Jesus com os seus 12, e quando estava ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmaram: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz aquele que trai o Filho do Homem. Melhor que lhe fora jamais haver nascido. O ato de partilhar o pão e o cálice. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai isto, é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isso é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei diante de vós rumo a Galiléia.
Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza, te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistiu em eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Jesus Cristo no Getsemane. Então caminharam para um lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos vós aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante, e prostrando-se orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão, chamou ele a Pedro, estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma 3ª vez, ele lhes admoestou: ainda dormes e descansas? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus é traído e preso. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12. Com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou: Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para vidas me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tinha estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estava buscando denúncia contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostravam coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar, em verdade, contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quando a essa acusação, o testemunho deles eram congruentes. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada acontece à denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas
o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: Por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouviste a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando, exclamavam: Profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Pedro nega Jesus. Continuando Pedro na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os olhos nele e afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: Não conheço, nem ao menos sei do que estás falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam ao redor: Este é um deles. Porém, uma vez mais, ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Fique todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!